Suas palavras são feitiços e seus pensamentos estão infectados. As palavras que você usa todos os dias estão te impedindo de ter a vida que deseja, mas não é sua culpa. Você foi programado pela linguagem da sociedade para viver dentro de limites invisíveis. Mas se você pudesse reprogramar sua mente com as palavras certas? Nos próximos minutos, você aprenderá como aproveitar o poder vibracional da linguagem para manifestar seus sonhos. Mostraremos como canalizar palavras com intenção, criando a realidade que você deseja. É hora de recuperar seu poder como personagem principal. Na sua vida, sua transformação começa agora. Antes disso, você já sentiu como se sua vida estivesse no piloto automático, como se os objetivos que você está perseguindo, as crenças que você tem e até mesmo as palavras que você fala foram todas configuradas antes mesmo de você ter uma palavra a dizer. Se você se sentiu preso em uma realidade que não se encaixa muito bem, pode ser por isso que suas palavras estão controlando você, mas aqui está a parte: ninguém nunca lhe disse as mesmas palavras que você usa todos os dias. Estão silenciosamente conectando sua mente, moldando seu mundo, estabelecendo limites para o que você acredita ser possível, e isso tem acontecido desde o momento você aprende a falar, e isso não é apenas um pensamento passageiro, é um segredo cuidadosamente guardado por séculos. Pessoas poderosas sabem como linguagem cria a realidade. Palavras não são apenas comunicação, elas são ferramentas de programação para a mente. Simplesmente escolhendo certas palavras, você pode abrir portas para o sucesso, amor e felicidade, ou se isolar em uma prisão de limitações. E a linguagem que você aprendeu foi construída para mantê-lo contido. Este vídeo é diferente de tudo o que você já assistiu. Não é apenas informação, é uma porta. Vou revelar exatamente como quebrar o código oculto na linguagem que mantém as pessoas em gaiolas mentais e te ensinar como desbloquear as palavras que vão te deixar finalmente se libertar. E há uma ciência por trás disso também. Cada palavra, cada pensamento envia sinais em seu cérebro que mudam a maneira como você vê o mundo e o que você acha que é possível, mas 99% das pessoas não tem ideia de que isso existe agora. Você faz parte de uma pequena fração de pessoas com a chance de quebrar esse ciclo, então não perca isso até o final deste vídeo. Você tem as ferramentas para começar a reescrever sua realidade com palavras projetadas para trazer sucesso, alegria e liberdade para a sua vida. Este não é apenas um vídeo, é o seu primeiro passo em direção a uma nova vida. Imagine acordar e perceber que cada crença que você mantém, cada objetivo que você persegue, cada escolha que você fez foram moldadas por forças que você nunca percebeu. É como se um feitiço tivesse sido lançado sobre você desde o momento em que você aprende a falar. E aqui está a verdade perturbadora. A própria linguagem é um sistema de controle repleto de significados ocultos, projetados para mantê-lo na linha. Cada palavra que você usa, cada frase que você repete é parte desse feitiço. Pense na grafia das palavras. Quando você organiza as letras para formar palavras, você está lançando um feitiço. Isso não é apenas uma ideia poética, é um lembrete de que as palavras têm poder de criar e controlar. Toda vez que você soletra algo, você está trazendo ideias para a vida, dando-lhes forma e significado. As palavras, mesmo as que usamos casualmente, têm influência oculta. Ou pegue o contrato de palavras. Quebre-o e você será enganado e rastreado. Um caminho de ligação. Um contrato não apenas une as pessoas, mas também os prende em um caminho com regras e obrigações, fingindo proteger enquanto limitam os contratos de liberdade, criam correntes invisíveis prendendo você em acordos dos quais é difícil escapar. Considere a palavra humano dívida e você obtém H, e homem um ser de luz e energia, mas não é assim que a sociedade o vê. Você é ensinado a se ver como físico, apenas um corpo, um ser limitado ainda. Dentro da palavra humano, um lembrete oculto de que você é energia, luz capaz de mais do que lhe é dito até. Mesmo palavras simples como despertar, carregar. Significados ocultos. Pense em despertar, que geralmente é um encontro após a morte. Verdadeiro despertar é um tipo de morte, a morte de velhas crenças. O fim de seguir cegamente o roteiro que a sociedade lhe entregou para despertar é deixar ir a parte de você que estava adormecida, inconsciente da linguagem que molda sua realidade, e todas as manhãs você se levanta novamente. Mas olhe mais de perto. Amanhã soa como luto. A cada dia você acorda em um sentido de luto pela perda de sonhos. Potencial. Voltando às rotinas que o limitam, amanhã não é apenas começo de um dia. Isso sugere sutilmente a perda, um lembrete de que cada dia pode parecer o mesmo que o anterior. O sistema legal sabe disso muito bem.
Pense em uma intimação no tribunal. Uma intimação exige que você compareça, mas também é um termo em magia. Invocação significa invocar uma presença. Quando você é invocado no tribunal, você não está apenas sendo convidado, você está sendo comandado, como se o sistema tivesse uma reivindicação sobre sua presença, controlando você como um mago controlaria um espírito. Agora olhe para o universo. Uni significa um e verso significa palavra. O universo é uma palavra, uma única vibração da qual tudo se desenrola. Essa ideia sugere que tudo na existência é criado por meio da linguagem falada. A realidade em si é um feitiço contínuo, cada parte conectada por palavras. Então a emoção ou significado de emoção, energia e movimento. Suas emoções são ondas de energia e cada palavra que você fala pode mudar essa energia, direcionando-a de maneiras diferentes. É por isso que a linguagem é poderosa. Ela não apenas expressa pensamentos, mas também move formas, influencia como você se sente, age e pensa sobre a crença. Quebre-a e você terá a vida. Tudo o que você acredita se torna parte de sua vida. Suas crenças moldam sua realidade, influenciando o que você vê como possível. É por isso que a sociedade se importa tanto em controlar o que você acredita. Se eles controlam suas crenças, eles controlam a vida que você cria ou considera a palavra transmitida para lançar ideias amplamente, para enviar mensagens às massas. Cada anúncio, cada manchete, cada notícia é uma transmissão, um feitiço lançado sobre a sociedade, mudando opiniões, desejos e medos em grande escala. Não se esqueça da autoridade. Olhe atentamente. Aqueles em autoridade são os autores da história do mundo. Eles não apenas impõem regras, eles escrevem um roteiro que todos os outros seguem, definindo a direção sem que a maioria das pessoas perceba. Até mesmo a palavra governo carrega uma mensagem oculta: governar, mais destinada a governar. A mente governo não apenas faz lei, mas ele molda como as pessoas pensam que elas acreditam. Que elas veem como normal não é apenas controle, é orientação mental colocando limites no que você aceita como verdade. Então, a sua ocupação à primeira vista é apenas um trabalho certo. Mas pense em ocupar algo que preencha seu tempo, sua energia, seus pensamentos. Sua ocupação não é apenas trabalho, é um feitiço que ocupa sua mente, mantendo você focado em tarefas em vez de questões maiores sobre seu propósito. Finalmente, hipoteca. Morte significa morte e calibre significa penhor. Uma hipoteca é uma promessa de morte, amarrando você a um contrato de longo prazo que controla sua vida até que seja pago. É um compromisso que drena seu tempo e energia, mantendo você preso ao sistema em troca da ilusão de propriedade. Cada uma dessas palavras não é apenas um rótulo, é um feitiço, um comando cuidadosamente elaborado que molda como você vive, pensa e se vê. A linguagem é em camadas, projetada para mantê-lo dentro de paredes invisíveis. Mas aqui está a verdade. Eles não querem que você veja. Você tem o poder de se libertar desses feitiços agora mesmo. Você pode começar a reescrever sua linguagem para escolher palavras que o libertem em vez de prendê-lo. Palavras que criem possibilidades, não limites. Usando a linguagem com intenção, você pode desmantelar o script que o tem. Moldou sua vida e a substituiu por uma de sua própria autoria. Se as palavras têm tanto poder, por que nem todo mundo sabe que é simples? A maioria das pessoas está dormindo. Elas passam a vida repetindo as mesmas palavras, nunca questionando seu significado, nunca vendo as correntes invisíveis que elas não entendem. Entenda que a linguagem é mais do que comunicação, é controle. Então pergunte a si mesmo, com quais palavras você tem vivido? São palavras que o libertam ou palavras que confinam? É hora de acordar para reivindicar a linguagem como uma ferramenta para a criação, não para a limitação, o poder de reescreva sua história está dentro de você. A única questão é: você está pronto para usá-la? Prepare-se para desbloquear o poder oculto em suas palavras. Toda vez que falar, você está lançando um feitiço que molda sua realidade. E isso não é apenas comunicação, é uma magia antiga que pode mudar sua vida. Pense na sua rotina diária: escovar os dentes, tomar um café, ir para o trabalho. Parece comum, certo? Mas escondido dentro desses atos mundanos está uma força que você exerce sem nem saber. Você é um criador. E cada palavra que você pronuncia é uma manifestação do seu vida. Mas vamos dar uma olhada mais de perto na própria linguagem. A palavra feitiço revela uma ligação com a ortografia, sugerindo que organizar letras e formar palavras pode influenciar a realidade. E vai mais fundo. A palavra gramática vem do latim grimo, que significa livro de feitiços.
Até mesmo a estrutura da linguagem tem potencial mágico, onde palavras e frases criam efeitos reais, e não está apenas nas palavras. Influências ocultas estão ao nosso redor. Considere o álcool, por exemplo, uma palavra com uma linhagem mística. Álcool vem de alol, um termo árabe originalmente, referindo-se a um carvão em pó para os olhos, mais tarde simbolizando o espírito. Muitas culturas acreditavam que o álcool poderia separar a alma do corpo, permitindo que energias externas desinfluenciassem o bebedor. Pense nisso como mais do que apenas uma bebida. É um espírito que você está convidando para a sua vida. Agora pense na água. A água tem memória, carregando vibrações de tudo que encontra. Cada gota contém uma história, uma memória sutil, até mesmo reagindo a emoções e palavras ao seu redor. Então, quando você bebe, é como se estivesse absorvendo não apenas água, mas as vibrações de tudo que a água tem. Tocado, imagine o poder de beber com intenção, sabendo que cada gole se alinha com a energia ao seu redor. O jejum não é apenas físico. É espiritual. Quando você jejua, seu corpo limpa as células velhas, se regenera como um botão de reinicialização. Essa purificação pura traz clareza mental, ajudando você a quebrar velhos padrões. Se alinhar com um estado superior de ser através do jejum, você pode reprogramar sua mente liberando limitações. Se alcançando um eu mais elevado, você já percebeu como a música fica com você moldando seu humor. Crenças: a música é mais do que entretenimento. É hipnose. As letras e os ritmos das músicas podem programar subconscientemente sua mente, prendendo você a certos padrões emocionais. Essa trilha sonora da sociedade afeta como você vê o mundo, alinhando você com mentalidades coletivas. Suas emoções específicas. Esteja atento ao que você ouve, pois cada música carrega uma mensagem que pode estar moldando seus pensamentos. Somos seres eletromagnéticos, gerando energia com cada pensamento e emoção. Pense. Linguagem jurídica: você pode ser acusado no tribunal, mantido em uma cela ou tratado como um unidade em um sistema. A sociedade nos trata como baterias, nos encaixando em uma rede de regras. Se papéis, mas lembre-se de que você é mais do que uma parte da máquina. Você tem poder de moldar sua energia para escolher o que você dá e recebe. Agora, voltando às suas palavras, você pode se perguntar por que dizer eu sou um milionário não enche sua conta bancária instantaneamente. A magia da linguagem é sutil, mas poderosa. Estudos mostram que repetir frases remodela seu cérebro por meio da neuroplasticidade, alterando padrões de pensamento e respostas emocionais. Cada frase que você repete torna-se um poderoso encantamento, moldando sua realidade. As frases que você diz a si mesmo: não sou bom o suficiente, nunca terei sucesso, são feitiços que limitam sua vida. Mas a boa notícia é que você pode inverter o roteiro. A conversa interna positiva reconecta a mente, construindo confiança, bem-estar e sucesso. Quando você fala palavras fortalecedoras, você lança feitiços de abundância, clareza e força. Há uma verdade mais profunda por trás do ditado: eu crio o que falo. Isso não é apenas motivacional, é uma verdade espiritual. Até mesmo abracadabra é pensado para significar eu crio enquanto falo. Antigo. As tradições entendiam que as palavras manifestam a realidade, transformando intenções em existência. A maioria das pessoas inconscientemente lança feitiços o dia todo, sem perceber a magia que tecem. Elas falam descuidadamente, sem perceber o impacto de cada palavra em sua realidade. Mas agora você sabe a verdade. Você continuará lançando feitiços de dúvida e limitação, ou entrará em seu poder como um criador? A magia está na ponta da sua língua. Use-a com intenção e observe como seu mundo se transforma diante de seus olhos. Existe uma teoria chamada determinismo linguístico. Ela diz que a linguagem não apenas nos ajuda a falar, mas também molda a maneira como vemos o mundo. Pessoas que falam línguas diferentes podem pensar sobre o tempo, emoções ou até mesmo cores de maneiras únicas, porque suas palavras enquadram essas ideias de maneira diferente. A linguagem é como um par de óculos que usamos sem saber. Isso afeta a maneira como entendemos e respondemos ao mundo. Algumas palavras carregam histórias ocultas que nos afetam. Por exemplo, a palavra hipoteca vem do latim e significa promessa de morte. Quando dizemos hipoteca, há uma ideia inconsciente de que é um compromisso pesado, mesmo para toda a vida. Compromisso. Então há frases como dinheiro não cresce em árvores. Esses ditados podem parecer inofensivos, mas a verdade reforçam a escassez. A ideia de que dinheiro é difícil de conseguir. Nós os repetimos e eles moldam silenciosamente nossas crenças. Para sair dos limites da linguagem,
Comece com a consciência. Ouça as palavras e frases que você usa todos os dias. Elas estão te levando ou te segurando. Se você se pegar dizendo, não posso pagar por isso, tente mudar para como eu poderia. Tornar isso possível, ou em vez de, isso é muito difícil, tente do que posso aprender com isso. Essas palavras não têm apenas significados, elas carregam energia. Estudos mostram que as palavras podem realmente mudar a estrutura das moléculas de água. Palavras positivas criam belas formas ordenadas, enquanto as negativas criam formas caóticas, já que nossos corpos são compostos principalmente de água. As palavras que escolhemos podem nos impactar também em um nível físico, afetando nosso humor, pensamentos e saúde. As palavras que você usa não são apenas para comunicação, elas são ferramentas para criar a vida que você deseja. Escolha palavras que se alinhem com positividade, crescimento e possibilidade. Ao fazer isso, você está criando uma realidade que se adapte aos seus objetivos e sonhos. Você está pronto para se libertar dos limites invisíveis da linguagem. Comece a usar palavras com propósito e observe como seu mundo começa a mudar. Suas palavras são muito mais do que símbolo. Seus sons, elas vibrações, frequências que interagem com o mundo ao seu redor, literalmente impactando a estrutura da realidade. Isso não é apenas teoria, é apoiado pela ciência exata. Cientistas no campo da semática mostraram que as ondas sonoras criam padrões precisos e materiais como areia, água e até mesmo o ar vibrando em diferentes frequências. O som transforma a matéria em belas formas organizadas ou formas fragmentadas, caóticas, dependendo da frequência. Imagine isso: se as ondas sonoras podem alterar a matéria em algo tão simples como areia, pense no efeito que suas palavras, suas vibrações pessoais têm em seu corpo, seu entorno e até mesmo outras pessoas. Um dos estudos mais surpreendentes que demonstraram o poder das palavras foi conduzido pelo Dr. Masaru Emoto. Seus experimentos desenvolveram falar ou escrever palavras positivas e negativas para água e depois congelá-la para observar as estruturas cristalinas. Palavras positivas como amor e gratidão formaram cristais lindos e intrincados, enquanto palavras como ódio e medo criaram formas caóticas e fragmentadas. É aqui que fica pessoal. Seu corpo é composto por cerca de 60% de água. Se as palavras podem impactar a água de uma forma tão física, imagine como suas células, a água dentro de você, responde às palavras que você fala e ouve todos os dias. Você não está apenas ouvindo ou falando palavras. Você está afetando sua própria estrutura celular. E não é só água. Estudos sobre as plantas mostram que a linguagem tem um impacto significativo no crescimento e na saúde. As plantas expostas a palavras gentis e música positiva prosperam, enquanto aquelas sujeitas a discursos negativos, o silêncio crescem mais lentamente ou até murcham. Isso indica que a linguagem, especificamente a energia por trás dela, influencia o mundo ao seu redor, vivendo, respirando, crescendo, formas de vida. Ao escolher palavras mais gentis, até mesmo para si mesmo, você pode criar um ambiente de positividade que afeta não apenas você, mas tudo ao seu redor. Você pode estar se perguntando como isso se aplica à minha vida diária. Onde fica realmente fascinante, suas palavras carregam frequências que impactam seus estados emocionais e físicos. Palavras de alta frequência como amor, alegria e gratidão podem elevar seu humor, aumentar sua energia e até mesmo afetar sua saúde física. Palavras de baixa frequência como ódio, medo e fracasso, por outro lado, criam estresse, negatividade e desarmonia dentro de seu corpo e mente. Aqui está a prova de que você já sentiu esse efeito. Pense na diferença entre alguém dizendo eu te amo e eu te odeio. Essas palavras não apenas parecem diferentes emocionalmente, elas ressoam dentro de você, criando uma reação física e mental. As palavras que você escolhe moldam suas experiências e até mesmo a maneira como os outros respondem a você. Veja como começar a aproveitar esse poder em sua vida diária. Reserve um momento para observar as palavras que você usa com mais frequência. Elas são edificantes ou tendem ao negativo. Comece desafiando a si mesmo a substituir frases negativas comuns por positivas. Por exemplo, em vez de dizer não consigo, tente dizer sou capaz. Essas pequenas mudanças a ajudarão. Eleve sua energia, eleve seu humor e até mesmo abra sua mente para novas possibilidades. Você pode ter ouvido falar de afirmações, talvez até mesmo as tenha tentado apenas para sentir que não funcionaram. Por quê?
Para que as afirmações realmente impactem sua realidade, você deve alinhar sua linguagem consciente com suas crenças subconscientes. Simplesmente repetir palavras não é suficiente. Elas precisam ressoar com o que você realmente acredita. Caso contrário, o subconsciente pode rejeitá-las. Para que as afirmações sejam eficazes, elas precisam parecer verdadeiras, reais e possíveis, o que requer reformulação ou começar com pequenos passos críveis. Você está pronto para se tornar o criador da sua própria vida? Comece hoje escolhendo palavras que reflitam a realidade que você deseja criar. Quanto mais você alinha sua linguagem com vibrações positivas de alta frequência, mais harmonia você traz para a sua vida. Você não está apenas falando, você está moldando seu futuro, uma palavra de cada vez. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atingir seus objetivos facilmente, enquanto outras lutam? Aqui está uma verdade oculta. As palavras em sua mente desempenham um grande papel na formação. Sua realidade, sua mente subconsciente é como uma fábrica que cria constantemente pensamentos, crenças e reações, a maioria das quais você nem percebe. Essa fábrica de linguagem funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, influenciando silenciosamente como você se vê e o que você acredita ser capaz. Pesquisas mostram que a mente humana cria até 70 mil pensamentos por dia, e aqui está a parte surpreendente. A maioria deles funciona no piloto automático. Muitas das crenças que temos vêm de pensamentos repetidos dos quais nem percebemos, formados ao longo dos anos a partir das palavras e ideias às quais fomos expostos, crescendo. Todos os dias, essa fábrica mental executa scripts em segundo plano usando palavras que você ouve, pensamentos que você repete e crenças que você carrega. É como um programa constante que pode te levar ou te segurar. Aqui está um exemplo incrível de como a linguagem nos influencia. Em um experimento famoso, as pessoas assistiram a um vídeo de um acidente de carro e depois foram questionadas sobre diferentes questões. Um grupo foi questionado se viu o farol quebrado, enquanto o outro foi questionado se viu um farol quebrado. A pequena diferença entre o tornou mais propenso a lembrar. Ver um farol quebrado que não existia isso mostra como uma pequena mudança na formulação pode mudar a forma como percebemos a realidade. Imagine como isso funciona na vida cotidiana se certas palavras podem mudar uma memória. Pense em como a linguagem que você ouve o tempo todo na frente mídia ou até mesmo em conversas internas molda suas próprias crenças, memórias, sejam elas precisas. Ou não, seu subconsciente absorve essas palavras construindo uma realidade ao redor delas, assim como o nosso subconsciente é como um espelho refletindo o que dizemos a ele. Se você costuma dizer que sou péssimo em matemática, sua mente começa a acreditar que é verdade, criando barreiras mentais sempre que você enfrenta um problema de matemática. Isso é conhecido como autoverificação. A mente trabalha para corresponder ao que você acredita sobre si mesmo. É como se cada palavra que você diz se tornasse uma regra, criando limites ou oportunidades para quebrar esses limites. Comece mudando suas palavras. Se você substituir "eu sempre erro" com "estou aprendendo a cada dia", você está plantando novas ideias que permitem que sua mente explore possibilidades, em vez de mantê-lo preso a crenças reais. Muitas de nossas crenças internas começam quando somos jovens. Pesquisas mostram que as palavras que ouvimos quando crianças criam padrões em nossas mentes. As crianças que são informadas de que são capazes ou inteligentes geralmente crescem acreditando em suas próprias habilidades. Mas se ouvirem palavras negativas, essas palavras podem permanecer com elas, afetando a maneira como se veem quando adultas. Portanto, é possível que alguns dos pensamentos que você carrega hoje venham de palavras que você absorveu há muito tempo. Uma ferramenta incrível para reprogramar sua mente é a visualização. Seu subconsciente nem sempre consegue diferenciar o que é real do que é vividamente imaginado. É por isso que os artistas usam a visualização para desenvolver as habilidades que eles veem tendo sucesso, o que cria fortes caminhos mentais que fazem o sucesso parecer alcançável. Se você combinar a visualização com palavras que se alinham com seus objetivos, você cria novos caminhos poderosos em sua mente. Por exemplo, gaste 5 minutos por dia imaginando-se alcançando uma meta e combinando-a com frases como "estou confiante" ou "estou pronto". Essa repetição fortalece a crença em seu subconsciente, alinhando sua mente com o que você realmente quer. Então, como você faz seu subconsciente? A fábrica de linguagem funciona para você. Começa com a observação das palavras que você diz a si mesmo.
Elas são positivas e fortalecedoras, só reforçam os limites. Afirmações como eu não consigo, eu estou descobrindo, em vez de isso é impossível, eu encontrarei um jeito. Com o tempo, essas mudanças causam um grande impacto. Isso não é apenas pensamento positivo, é criar a base mental para seus objetivos, falando de maneiras que refletem a realidade que você deseja. Você está guiando seu subconsciente para apoiar essas crenças, construindo um futuro que se alinhe com o seu. Sonhos. Você está pronto para reprogramar a fábrica de linguagem em sua mente e criar a vida que você realmente deseja. Quer começar a projetar sua realidade com palavras? Comece com pequenas mudanças quando você se pegar dizendo coisas como não consigo lidar com isso. Tente dizer estou me tornando mais forte fazendo pequenas mudanças como essas. Você está mudando os padrões em sua mente ao longo do tempo. Essas palavras constroem uma base de resiliência e autoconfiança. Tente este exercício por um dia. Substitua qualquer frase negativa por uma positiva em vez de dizer isto é. É impossível tentar, alguém já fez isso. Então eu também posso fazer. Esse hábito simples pode mudar a forma como sua mente aborda os desafios. Imagine construir uma vida onde palavras de crescimento, força e positividade são sua base. Cada palavra que você escolhe é como uma pincelada na tela da sua vida. A linguagem não reflete apenas seus pensamentos. Ela os molda escolhendo conscientemente palavras que elevam e fortalecem. Você está ativamente criando uma realidade que se alinha com seus objetivos mais elevados. Você não está apenas falando, você está criando esta jornada com o Matrix of Words. Não é sobre medo ou evitar certas frases, é sobre escolher uma linguagem que te faça avançar, que eleve seu espírito e crie oportunidades. É sobre empoderamento, não medo. Comece pequeno, preste atenção e escolha palavras que sirvam ao seu propósito. Você está pronto para entrar em seu verdadeiro poder com palavras? Na próxima sessão, exploraremos técnicas de práticas antigas para amplificar isso ainda mais, usando a linguagem como uma ferramenta para se alinhar com seus desejos mais profundos. Este é o seu momento. A jornada está apenas começando. A física quântica nos mostrou que a observação influencia a realidade. Em experimentos famosos como o experimento da dupla fenda, os cientistas observam que as partículas se comportam de maneira diferente quando são observadas, alternando entre ondas e partículas dependendo da observação. Essa descoberta chocou o mundo científico. A própria consciência parecia afetar a matéria. Agora considere esse mesmo princípio aplicado à linguagem. Cada palavra que você pensa ou fala é um ato de observação, direcionando energia para o campo de infinitas possibilidades ao nosso redor. Em outras palavras, sua linguagem pode estar criando minúsculos mudanças na sua realidade quântica. Pense nas palavras como observadores que afetam a maneira como o campo quântico se comporta ao seu redor. O poder da linguagem não é apenas teórico. Pesquisas mostram que pessoas que usam linguagem positiva têm melhores resultados de saúde do que aquelas que não usam. Um estudo inovador publicado na Medicina Psicossomática descobriu que afirmações positivas e linguagem edificante estão correlacionadas com pressão arterial mais baixa, melhor função imunológica e até mesmo taxas reduzidas de depressão. É como se o corpo respondesse em um nível físico para as palavras que usamos, uma resposta quântica que vai muito além da mera atitude. Imagine suas palavras como interruptores em um campo quântico, alternando entre diferentes realidades. A mudança de linguagem mais simples pode ter impactos profundos em sua experiência. Por exemplo, tente substituir eu tenho que com eu consigo. Isso não é apenas uma mudança de tom. Você está ativamente escolhendo uma versão mais expansiva. A versão da realidade em termos quânticos é como selecionar um resultado de maior probabilidade, onde as oportunidades fluem para você. A teoria quântica permite múltiplas possibilidades. E mudando nossas palavras, estamos sutilmente escolhendo os resultados que desejamos. Aqui está um desafio para um dia. Preste atenção a cada frase limitante que você usa, como eu não posso, ou isso nunca vai acontecer. Substitua-as por alternativas expansivas, como eu estou descobrindo. Como cada vez que você faz isso, você está gentilmente empurrando sua realidade para um novo território desconhecido. A ciência mostra que as palavras podem influenciar a percepção e o comportamento, que significa que você não está apenas sendo positivo, você está criando uma base para uma nova realidade. Na física quântica há uma
Conceito chamado colapso da função de onda. Quando um observador faz uma medição, o campo de possibilidades colapsa em um estado específico. Agora, pense em suas afirmações como ferramentas para colapsar a realidade que você deseja, dizendo: estou me tornando bem-sucedido em vez de eu terei sucesso algum dia. Você não está apenas falando, você está se alinhando com essa realidade desejada. Agora, esse alinhamento é a chave para influenciar sua experiência quântica, amplificando a probabilidade do que você que essa linguagem tem tanto poder porque todos nós não a usamos. Intencionalmente existem barreiras, dúvidas, hábitos e até mesmo condicionamento social que nos impedem de entrar totalmente neste poder. Mas aqui está a chave da conscientização. Ao se tornar consciente de suas escolhas de palavras, você pode começar a romper essas limitações. A matriz palavras é real. E com cada frase, você está construindo a vida que você experimenta. A mídia de massa opera com estratégias específicas projetadas para influenciar profundamente seu subconsciente, criando um mundo onde a realidade é criada por palavras cuidadosamente escolhidas. Cada manchete, cada frase é poderosa. Encantamento programando sua percepção. E aqui está a verdade chocante que está funcionando em você agora mesmo. Vamos expor um truque mais sutil de enquadramento. Imagine ler sobre um protesto rotulado como um motim em vez de uma manifestação. As palavras por si só mudam a resposta emocional. Estudos revelam que as palavras agem como estruturas mentais que o guiam em direção a uma percepção particular de eventos. A mídia pode enquadrar o mesmo cenário de várias maneiras, criando apoio ou desaprovação, dividindo opiniões, incitando as pessoas a escolher lados sem nem perceber. Essa linguagem oculta. A astúcia é uma das ferramentas mais poderosas da mídia, moldando as atitudes públicas em tudo, desde políticas até questões sociais. A outra força oculta em jogo, uma que mantém as pessoas alinhadas com a narrativa dominante, conhecida como espiral do silêncio. Esta teoria explica como a mídia influencia a percepção pública, fazendo com que as opiniões das minorias pareçam menos populares ou até mesmo perigosas. Quando a mídia amplifica repetidamente certos pontos de vista, pessoas com opiniões opostas se sentem isoladas, muitas vezes optando por ficar em silêncio em vez de enfrentar a potencial atração social. Isso cria câmaras de eco onde apenas uma estreita gama de ideias circula, fazendo o público acreditar que uma perspectiva dominante é a verdade, quando na verdade é uma ilusão cuidadosamente elaborada dessa forma. A mídia não apenas relata a realidade, ela a fabrica. Então, o que você pode fazer? Comece se conscientizando dessas técnicas. Observe a linguagem nas manchetes, a repetição de frases e o enquadramento das histórias. Pergunte a si mesmo por que essas palavras específicas. Qual é a intenção emocional aqui? Reconhecer essas técnicas é como levantar o feitiço, um passo essencial em recuperando sua mente da influência manipuladora. Aqui está a lição final. As notícias não estão simplesmente refletindo a realidade. Elas estão mudando ativamente. Cada manchete que você lê, cada história que você absorve, é um feitiço influenciando como você vê e interage com o mundo. Agora que você está ciente desse feitiço linguístico global, você pode se sentir sobrecarregado. Mas lembre-se de que conhecimento é poder. Você já começou a se proteger dessas influências. Ainda não terminamos uma forma mais difundida de controle linguístico que afeta quase todos os aspectos do nosso vidas. Imaginam este vídeo desaparecendo depois que você assistiu, seus insights perdidos para a censura por causa das poderosas revelações dentro de você. Ficaria com a memória de uma mensagem crítica. Palavras são mais do que sons, elas são ferramentas com energia capazes de moldar a realidade. Vamos analisar como as palavras interagem com sua mente em nível físico. Cada palavra que você encontra reforça um caminho em seu cérebro. O processo chamado neuroplasticidade não se limita a afirmações positivas ou pensamentos simples, inclui cada frase que você ouve. E acho que estudos de terapia da linguagem mostram que escolhas específicas de palavras podem mudar a forma como o cérebro processa emoções, fazendo com que algumas palavras desencadeiem positividade, enquanto outras consolidam respostas negativas ao longo do tempo. A linguagem cria padrões que formam respostas emocionais e moldam todo o nosso mundo. A neuroplasticidade é particularmente interessante porque destrói o mito de que apenas as crianças podem aprender facilmente novos idiomas ou padrões de pensamento. Enquanto os períodos críticos da primeira infância são vitais para o desenvolvimento, os adultos também retêm a capacidade de remodelar suas mentes por meio
Por meio de um trabalho focado na linguagem, aprendendo a falar de forma diferente, substituindo crenças limitantes por uma linguagem centrada no crescimento intencional, reconectando fisicamente os caminhos neurais, mesmo na idade adulta, provando que todos nós podemos reescrever nossos roteiros mentais em qualquer idade. A física quântica sugere que o ato de observação influencia a realidade. As partículas se comportam de forma diferente quando observadas. Agora, aplique essa ideia à linguagem. Cada palavra que usamos é uma forma de observação, reduzindo possibilidades a verdades percebidas. Quando você fala positivamente sobre si mesmo ou sobre seu futuro, você não é. Sendo meramente otimista, você está escolhendo um potencial específico de um campo infinito de possibilidades, criando uma moldura de realidade baseada nessas palavras. Além das palavras individuais, a linguagem social cria molduras que guiam os sistemas de crenças do grupo. Por exemplo, molduras de linguagem em termos de mídia, como revolta versus protesto ou reforma versus regulamentação, moldam nossa compreensão sem que percebamos. Essas molduras não são apenas opiniões. São ferramentas poderosas que criam uma resposta emocional que empurra a realidade coletiva em certas direções. Reconhecer essas estruturas linguísticas é o primeiro passo para se libertar das narrativas projetadas para controlar a percepção. Aqui está a principal lição. A linguagem é uma ferramenta que você pode usar com intenção. Palavras como abundância, crescimento e alegria elevam os estados mentais e emocionais, enquanto palavras ligadas à dúvida e à falta fazem o oposto. Conforme você começa a selecionar uma linguagem alinhada à sua visão, você não está apenas pensando positivamente, você está moldando ativamente sua mente, seu corpo e seu futuro. Este é o seu convite para ir além da fala passiva para a intencional. A realidade moldando linguagem, cada palavra é uma escolha, uma vibração que constrói a realidade ao seu redor. Use esse poder deliberadamente e observe o mundo que você imagina começar a se materializar. Então, aqui estamos agora. Você sabe que as palavras são mais do que apenas sons ou símbolos. Elas são vibrações, cada uma carregando o poder de moldar sua vida, seu corpo e sua mente dos menores pensamentos aos maiores visões. Palavras definem como você vê o mundo e como o mundo vê você. É como se você tivesse recebido uma chave, uma ferramenta que você pode usar para destrancar portas para uma realidade. Você sempre quis, mas nunca soube como alcançar para o momento. E pense em quais palavras você tem vivido. Existem frases que você tem repetido que o impedem. Imagine as possibilidades se você as substituir por palavras poderosas que o elevam. Em vez disso, você não está apenas mudando palavras, você está transformando, formando a maneira como você experimenta a vida. Eu quero que você tente algo simples por apenas um dia. Observe as palavras que você diz para si mesmo e para os outros. Quando você se pegar usando uma frase negativa, troque por algo que o abra para o novo. Possibilidades. Imagine o que é possível quando você assume o controle da sua linguagem. Quando você começa a falar com intenção, você cria uma realidade que reflete seu verdadeiro potencial. Você não está preso a limites invisíveis, você tem o poder de se libertar. Cada palavra é uma escolha, uma chance de reescrever a história que você conta a si mesmo e ao mundo. Lembre-se que esta jornada não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre descobrir o seu verdadeiro eu. O poder sempre esteve dentro de você, esperando para ser usado. Agora que você entende o verdadeiro impacto do seu palavras, a única questão que resta é o que você criará. Se você gostou deste vídeo, confira meu vídeo sobre o verdadeiro significado do ser humano e obrigado por nos ajudar a alcançar 100 mil inscritos. Significa muito para mim que tantos de vocês encontrem valor no que estamos construindo aqui. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Lembre-se de que cada palavra que você diz tem o potencial de mudar sua vida. Use-a com propósito. Sua nova realidade começa agora.